seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Um tempo de meditação neste livro tão prático, o livro de Provérbios, com o seu conhecimento que é para o dia a dia e que é tão útil para nós. Obrigado por estar a acompanhar-nos. Possivelmente você já viu algumas pessoas errarem e até você também já cometeu alguns erros e depois parou e olhou assim, mas puxa, caramba, como é que eu pude falhar nisto? Era tão óbvio, era tão claro. Aquilo que às vezes nós chamamos de bom senso ou senso comum. Ou seja, o senso comum é aquilo que é o básico na mente de qualquer pessoa. É aquilo que, digamos, é uma sabedoria simples, mas que provavelmente tem a ver com uma característica muito importante dentro da panóplia de características do sábio, que nós podemos chamar de discernimento. Discernimento é a capacidade de avaliar, é a capacidade de ver e perceber o certo, o errado, o bom, o mau, o escuro do claro, aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve. E há vários provérbios que nos falam a respeito do valor do discernimento. Vamos ver alguns. Capítulo 14 de Provérbios, verso 8 diz: A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. É triste quando nós perguntamos a alguém para onde você está indo. E não é o caso de dizer estou indo para o trabalho ou estou indo para casa. Para onde está indo a sua vida? Qual é o propósito do seu viver? O que é que você pretende conseguir ou alcançar com aquilo que está a fazer no dia a dia? Atenção, o tempo é uma coisa extremamente valiosa que nós recebemos de Deus e pelo qual nós vamos ter que prestar contas. Esta é uma das dificuldades da pandemia, em que parece que o tempo está parado, mas não está. Os dias continuam a passar. Nós não vamos recuperar 2020 nem 2021 e para onde está indo a sua vida? O que você está fazendo cada dia? Isto tem a ver com sabedoria e com discernimento. O texto diz que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Ele sabe para onde vai. Ele sabe o que pretende da vida. Ele sabe aonde quer chegar. É dramático quando nós vemos pessoas, e milhões neste mundo, para dizer pouco, não é? Que possivelmente simplesmente se arrastam dia após dia para viver pequenos momentos de prazer sem ter um propósito, um alvo claro, sem discernir qual é o caminho que estão a seguir. Quem não sabe dizer qual é o destino que quer alcançar, não chega a lugar nenhum, porque este é o caminho que dá a estrada pela qual nós vivemos sem pensar. Capítulo 14, verso 15. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Como precisamos de discernimento hoje em dia? Porque estamos acumulados de informação. É as notícias, é os jornais, os meios de comunicação, é a mídia social. E nós somos bombardeados por informação e por ideias como nunca, provavelmente, antes na história da humanidade. Os nossos avós viviam numa realidade em que havia muito menos informação e bombardeio das nossas mentes de tal maneira que nós precisamos ter a capacidade de discernir. Não vou gastar meu tempo vendo isto. Não vou perder meu tempo ouvindo aquilo. Eu vou parar para meditar um pouco mais naquilo que estou a receber, porque isto não é benéfico para mim. Infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso e acabamos por perder muito tempo precioso com aquilo que não vale nada. O simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para o que vai ouvir, ele atenta para o que vai fazer, ele não recebe todas as coisas. Capítulo 21, verso 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Tantas e tantas vezes as pessoas acabam por encalhar porque não param o suficiente para discernir aquilo que vão fazer. Meditar um pouco mais, orar um pouco mais. O discernimento, se existe alguma coisa contrária ao discernimento, é a precipitação. É o agir sem ter percebido, sem ter conseguido distinguir o bom do mau, o certo do errado. É chegar a um cruzamento e não pensar duas vezes, simplesmente enveredar por um caminho sem verificar eventualmente para onde é que este caminho vai dar, às vezes nem sequer olhando para a tabuleta que estava à nossa frente. Capítulo 22, verso 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O discernimento nos leva a perceber aonde está o buraco, onde está o erro, onde está o mal, onde está a malícia, onde está o duplo sentido, onde está aquilo que é o que nós devemos evitar. Então, o ter discernimento da parte do Senhor faz com que nós, como diz aqui o provérbio, evitemos o mal. Nós não devemos ter receio de fugir mesmo e correr daquilo que é errado.
palavra de Deus nos conta episódios de servos de Deus que fugiram do que era mau. Isso não é covardia. Quando José foge da mulher não é, maliciosa e sensual de Potifar, ele não está a ser covarde, ele está a fugir do erro, ele está a perceber, há um limite, eu posso não resistir até certa altura, então vou-me embora, vou evitar aquilo que é mau. Isto não é covardia, isto é discernimento, é bom senso orientado por Deus. Capítulo 11, verso 22, tem uma expressão muito interessante, não é? É uma comparação e diz: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discernimento. E nós já conhecemos, todos nós, pessoas belas do ponto de vista físico e que, no entretanto, não mostram bom senso absolutamente nenhum, não é? São pessoas que podemos até admirar, olhando para o aspecto externo, assim que abrem a boca e começamos a conversar um pouco, percebemos que não há nada lá dentro e, infelizmente, está muito vazio. Às vezes a própria beleza externa prejudicou essa pessoa porque a tornou uma pessoa sem bom senso, porque aproveitou aquilo que o seu visual, digamos, lhe trazia de benéfico para ganhar proveito, sem, no entretanto, desenvolver aquilo que era o mais importante, que era o seu interior, porque o exterior gasta-se com alguma rapidez. Capítulo 17, verso 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que com açoites no insensato. Outra característica do homem que tem discernimento e é sábio é que ele consegue distinguir as palavras que recebe. E mesmo quando a palavra não é positiva, mesmo quando ela é de uma palavra de repreensão, ele consegue recebê-la. E aqui podemos até dizer várias coisas. Por exemplo, quando nós recebemos uma palavra que é negativa e que pode ser até dada sem boa intenção, a chamada crítica. Muitas vezes a pessoa diz: mas a minha crítica é construtiva. É difícil dizer que não existe crítica construtiva. Poderá haver alguém que tem esta capacidade. Não é muito fácil. A maioria da crítica, mesmo quando alguém diz que ela é construtiva, não é. Mas mesmo quando a pessoa pode fazer uma crítica que não é, no fundo, boa, é algo que foi feito até para magoar, nós podemos ter o bom senso de parar, olhar e refletir. Porque o discernimento vai nos ajudar nisto. Esta palavra tem alguma base? Esta pessoa tem conhecimento suficiente para dizer isto? Tem ou não tem? Ela sabe o que está a falar ou não? Ela conhece o contexto da realidade do que diz ou está a falar só da boca para fora? São perguntas importantes. O que ela diz faz algum sentido? Poderá haver alguma verdade ou alguma realidade no que ela fala? Eu posso perfeitamente pegar naquilo que é dito e com alguma frieza, algum distanciamento, tentar perceber: olha, por acaso até nisto, se calhar tem razão, é algo que eu preciso corrigir e melhorar. Em vez de simplesmente me indignar e passar por cima, isto também faz parte do discernimento. A palavra de Deus nos diz que o discernimento é um dom de Deus também. E aqui nós estamos a pensar em Espírito Santo. Estamos a pensar no crente. Evidentemente que o não crente tem um discernimento comum, que é o tal bom senso, o senso comum de que eu falei. Este senso comum certamente foi muito prejudicado pela natureza pecaminosa, desde a queda do homem, mas ainda está presente na humanidade de uma forma geral. E, portanto, muita gente tem até discernimento natural, o bom senso comum, que é partilhado por todos. Nós queremos mais. Nós queremos também o dom do Espírito Santo. E nós podemos orar e pedir, porque a palavra diz que podemos fazê-lo. Que o Senhor nos dê capacidade de distinguir. Por exemplo, distinguir o certo do errado, de forma muito clara. Distinguir aquilo que é de Deus com aquilo que é do inimigo. Também é muito importante. Mas também note bem, distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Porque às vezes alguma coisa pode ser boa, mas é apenas humana, é da carne. E nós não queremos ficar por aí, nós queremos mais. Então, a capacidade de discernir o que é bom e o que é mau, o certo e o errado, o que é de Deus e do inimigo, o que é de Deus e o que é simplesmente humano, é muito importante. Ajuda-nos a prever, a caminhar na direção mais correta e a ser instrumentos de Deus, como bênção para a nossa vida, para os nossos e para todos aqueles que caminham connosco na mesma estrada.